Deus Altíssimo, amém, irmãos? Eu quero assim saudar a amada igreja mais uma vez com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos enviar também para os irmãos o vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje lição número 7, 14 de novembro de 2021, Paulo, o plantador de igrejas. Nós já fizemos a leitura do texto áureo da verdade prática, fizemos a leitura bíblica em classe com a amada igreja, né? O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Assim nos diz o texto áureo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que foi Deus que enviou ele para plantar as igrejas naquele lugar. O tema da nossa lição de hoje é Paulo, o plantador de igrejas. E também Apolo cuidou daquelas vidas, pregando, ensinando, regando. Mas o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. O versículo 7 na leitura bíblica em classe diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, irmãos? Deus é tudo em todos. A glória é do Deus Altíssimo. A bênção vem de Deus sobre nossas vidas. A introdução da nossa lição nos diz: nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador por causa da causa do mestre no mundo pagão, no mundo gentílico, e o seu ponto de partida para o ministério foi na igreja em Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. A mensagem é bíblica, a mensagem é atual. O apóstolo Paulo foi um plantador de igrejas, um exemplo para a igreja de Deus. O apóstolo Paulo levando a mensagem de Deus. Irmãos, o evangelho tem que continuar sendo pregado a toda criatura em toda parte. Comentário 1: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Queridos, a ordem para pregar o evangelho dada pelo Senhor Jesus Cristo é para todos nós, é um mandamento, é um ide imperativo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo Paulo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Ele não somente implantava as igrejas, mas ainda pastoreava as igrejas, discipulava, ainda levava a mensagem, não é? Ele era mestre, doutor gentios da palavra de Deus, escrevendo cartas e epístolas que serviram não só para as igrejas daquela época, mas para nós ainda hoje. Glória a Deus. Não houve quem plantasse tantas igrejas como o apóstolo Paulo em tão pouco tempo na vida dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Uma gloriosa obrigação. Comentário 1, item 2, uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso na Bíblia vimos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus,
Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3, verso 1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, toda a sua coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo Jesus, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem nós recebemos diretamente do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Comentário 1, item 3. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo, ele dava o devido mérito desse processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja a lavoura e o edifício do Deus Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino da palavra de Deus, o apóstolo Paulo deixa claro, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. É Deus que nos enviou para levar a preciosa semente, né? Levar a preciosa semente, levar a palavra, a mensagem. Então, nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz da palavra de Deus, pelo ensino deixado pelo apóstolo Paulo, fica claro que o trabalho de semear é nosso, né, irmãos? Mas quem faz crescer, quem faz frutificar, quem faz germinar, quem vai dar glória a esta igreja é Deus. A glória dele é derramada, a igreja cresce, a igreja dá fruto, e a glória do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então, irmãos, se a obra cresce, Deus derrama da sua glória, da sua unção, do seu poder, das maravilhas. Quem está salvando é o Deus Altíssimo. Quem está operando milagres é o Deus Altíssimo. A glória do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então a nossa parte, irmãos, é levar a mensagem, é pregar a palavra, é levar a preciosa semente da palavra de Deus a toda criatura. Mas quem salva, quem liberta, quem cura, quem transforma, quem dá o crescimento é o Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Pode falar mesmo. As criancinhas são muito importantes no reino de Deus. É verdade. E esse público infantil, irmã Elza, é muito importante na pregação do Evangelho. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, né, irmãos? E não os impeçais. Queridos, e nós sabemos que as criancinhas, o coração das crianças é uma terra muito boa para receber a preciosa mensagem da palavra de Deus, e vidas são alcançadas. Quantas famílias, na verdade, já foram também alcançadas, as crianças e seus familiares, para o reino de Deus. Então, queridos, quem faz crescer, quem faz germinar, quem faz frutificar a obra é Deus. Então, nós cooperamos na obra de Deus, mas quem dá o crescimento é o Deus Altíssimo. Amém, irmãos? O comentário 2: Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja.
Antioquia, meus irmãos, era a igreja onde o apóstolo Paulo congregava, juntamente com Barnabé. E em Antioquia havia também alguns mestres e doutores da palavra de Deus, né? Entre eles Barnabé e Saulo. E a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, o ponto de partida é sempre na igreja de Deus. O ponto de partida é sempre dado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ali então os anciãos da igreja, impondo as mãos sobre eles, jejuando e orando, né? Jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, oraram por eles e os despediram para a obra missionária. O ponto de partida é sempre a igreja de Deus. Irmãos, a Bíblia revela que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E aquilo que também a igreja desligar na terra é desligado no céu. Então vamos ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com a amada igreja de Deus. A comunhão vertical, a nossa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão horizontal entre os irmãos aqui na terra, né? Essa coinonia, essa comunhão tem que permanecer, porque nós vamos morar nos céus e vamos reinar com Jesus por toda a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Comentário número 2, né? Antioquia, meus irmãos, era uma igreja missionária. Que isso continue repercutindo em nossas mentes, nossos corações, para que também sejamos a cada dia uma igreja missionária em toda a face da terra, que o povo de Deus continue sendo uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Pois nela havia profetas e havia também doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e também Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas, esta obra entre os gentios. Juntamente com Barnabé, a Bíblia diz que sob jejum, oração e imposição de mãos, eles foram enviados ao vasto campo do mundo gentílico, aos gentios, para pregar o evangelho e plantar igrejas, trabalhos de apóstolos. Comentário 2, item 2, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, e ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu também em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, o Espírito Santo fala aos corações, o Espírito Santo dá o crescimento à obra de Deus, o Espírito Santo cura os doentes, sara os enfermos, o Espírito Santo ensina, exorta, derrama dons espirituais, faz milagres, faz maravilhas, o Espírito Santo faz a obra crescer. Resta tão somente o homem dar lugar à palavra de Deus, amém, irmãos? Por isso que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. E para a pessoa receber essas bênçãos todas de Deus, o que é necessário, pastor? É necessário crer em Jesus, como diz as Escrituras, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, o primordial é crer em Jesus, como diz as Escrituras. A segunda viagem missionária de Paulo. Queridos, esses tópicos aqui que nós estamos lendo aqui, o comentário número 2, né? Falando das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Isso seria tema para um trimestre inteiro. Falar da primeira viagem missionária, da segunda viagem missionária, da terceira viagem missionária, da quarta viagem missionária, foi quando Paulo foi a Roma e o navio naufragou, mas ele chegou a Roma, que Deus assim queria que fizesse, não se perdeu nenhum no naufrágio. Isso aqui, esse comentário 2 seria um tema para nós termos um trimestre inteiro meditando sobre isso. Nós vamos ver a profundidade do ensino da palavra de Deus. Então, comentário 2, item 3, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, o concílio de Jerusalém, irmãos, aconteceu em Atos capítulo 15. Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Paulo empreendeu uma segunda viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Os irmãos podem observar que depois o apóstolo Paulo escreveu cartas e epístolas para a maioria dessas igrejas, né? Edificando as igrejas, consolidando na sã doutrina da palavra de Deus. E palavras essas que ficaram para nós até hoje, ensinos da palavra de Deus que ficaram para nós até hoje. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Amém, irmãos? Imagine os irmãos que quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, muitas vezes, Senhor, a visão de Paulo seria para outra região, talvez mais inóspita, né? Mas Deus conduziu, né, para que passasse para a Ásia Menor, em direção também à Europa e a outras regiões. E Deus tinha plano para que a palavra fosse levada, né? O evangelho fosse expandido por toda a face da terra. Comentário de número 3. Características de um plantador de igrejas. Comentário de número 3. Item 1. Motivado pelo chamado. Então, a primeira característica de um plantador de igrejas, que ele é motivado pelo chamado de Deus. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Ele nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo, né? Na sua igreja, no meio da sua igreja. Ele vai usar os seus servos, as suas servas, né? Os irmãos em Cristo, o ministério da igreja. Deus vai falar pelo Espírito Santo, vai confirmar com profecias. Deus é Deus de maravilhas, amém, irmãos? E além de nos chamar, porque a maioria das vezes nós sentimos isso: Senhor, como nós vamos fazer a tua obra se nós não temos condição de nós mesmos para fazer? Ele vai nos chamar e vai também nos capacitar. Ele nos chama e nos capacita com os dons do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, com a unção que vem de Deus, com a virtude que vem dos altos céus. Então, meus queridos, o Senhor Deus Altíssimo, além de chamar, Ele capacita os seus servos para fazer a sua obra. Eu sempre digo aos irmãos que Deus não costuma chamar os capacitados, mas Ele costuma capacitar os chamados por Ele para fazer a sua obra. Amém, irmãos? Continuando, queridos, nos diz a palavra de Deus ainda, meditando aqui Atos capítulo 9, versículos 17 a 22, né? Chamados no corpo de Deus, na igreja de Cristo, no meio da igreja. E nós vemos que Deus vai separando os seus servos conforme a sua maravilhosa graça e sabedoria. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Já meditamos aqui Atos 9, 4 e 5.
quando ele se converteu, quando ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Começa daí, na nossa conversão, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Esse começo tornou-se fiel ao chamado de Jesus, né? Porque ele, Senhor, quem és? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo, ele viu que estava no caminho errado. Ele perseguia por zelo, pensando que os sacerdotes estavam falando a verdade, os judeus, os escribas, os fariseus. Mas agora Paulo teve um encontro pessoal com Jesus, que estava vivo, ressurreto, e os judeus diziam que Jesus estava morto. Mas Jesus ressuscitou e Paulo teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Então ele tornou-se, irmão, um elemento motivador no ministério do apóstolo. Esse começo, essa experiência com Jesus foi a maior motivação para o apóstolo Paulo. Jesus falou com ele diretamente. Sempre, irmãos, há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama cada um de nós. Amém, irmãos? Essa consciência de que foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos preparou, é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia para fazer a sua obra. Essa consciência é a maior motivação da igreja. Não estamos fazendo a obra de Deus por nós mesmos, mas estamos fazendo motivados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Comentário 3, item 2. Experimentado no deserto da vida é outra característica de um plantador de igrejas. Além de ser motivado pelo chamado, ele também é experimentado no deserto da vida, nas lutas, nas provas, para que também possa falar de como Jesus me abençoou, como Ele me guardou, como Ele me livrou, como Ele me curou, como Ele me preparou, como Ele me sustentou. Ele também te salva, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te sustenta. Amém, irmãos? Temos experiências a cada dia com Deus para transmitir essa experiência para outras pessoas. Então, experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas capítulo 1, 17 e 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha no nosso temperamento, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa personalidade. Nas provas que passamos durante a vida, Deus está trabalhando o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Ele está a cada dia também nos capacitando pelo seu Espírito Santo. Ele está fazendo que a nossa fé seja acrescentada a cada dia. Amém, irmãos? Devemos crescer na fé, no conhecimento e no poder de Deus. O Senhor também revela o seu amor para conosco. Quando passamos as lutas e as provas, o amor de Deus é revelado. Ele aparece e nos mostra que Ele cuida de nós. E nós podemos falar isso para as pessoas também. Olha, nas lutas da vida, o Senhor Deus Altíssimo, Ele nunca nos deixa só. Amém, irmãos? Então, queridos, as experiências que passamos ao longo da vida podem ser as oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter, um caráter espiritual, um caráter confiante em Deus, um caráter que olha para Jesus como o nosso modelo. Amém, irmãos? O modelo para nós, o modelo para o cristão é a vida, é o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Comentário 3, item 3, amados. Nos diz a palavra de Deus no comentário 3, item 3. Características de um plantador de igrejas. Já falamos que a primeira característica é que ele é motivado pelo chamado. A segunda característica, ele é experimentado no deserto da vida. E a terceira característica de um plantador de igrejas é que
A igreja, segundo as Escrituras, para ele tem uma revelação do que é a igreja de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que a palavra de Deus diz para nós. Então, toda a estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Então, um verdadeiro plantador de igrejas, ele vai buscar o referencial do que é uma igreja nas Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, nós vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então a igreja local, irmãos, é uma definição muito importante. Paulo, quando foi separado, ele pertencia a uma igreja local. Atos capítulo 13, tanto Paulo como Barnabé eram profetas e doutores, onde? Na igreja que estava em Antioquia. Isso fala do servo de Deus ter raízes, congregar. O povo de Deus, irmãos, nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Temos que a cada dia meditar na palavra, buscar ao Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, buscar os dons do Espírito Santo juntamente com a igreja, vida de oração, consagração, jejum, meditação na palavra, buscar de Deus a direção, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja de Antioquia também pregava, era uma igreja missionária. O Espírito Santo, ele tinha liberdade de separar, e foi o Espírito Santo que disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, queridos, eu vou concluir por causa do tempo do vídeo, que já está chegando. Nós vemos que onde há o amor pelas vidas, o amor pelo pecador, é palavra de Deus. Onde há batismo com o Espírito Santo, dom do Espírito Santo, o amor, serviço à igreja, é palavra de Deus. Onde há profusão de dons espirituais, dons ministeriais, ensino da palavra, valorização das Escrituras, esta igreja valoriza a palavra de Deus. Onde há pregação de Jesus, cura os doentes, sara os enfermos, faz milagres e maravilhas, o Espírito Santo está atuando, ensinando, levando a mensagem, esta igreja tem a palavra de Deus. Nessa igreja, batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ensinou. Nessa igreja, nós estamos sempre buscando a glória de Deus, e não podemos perder a vista que nós plantamos, o outro rega, mas é que Deus que aprova e que dá o crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? Isso é que a Bíblia nos ensina. E eu queria fazer a conclusão, queridos. Vamos concluir. Parou de gravar. Não tem problema. Conclusão. Vamos dizer juntos. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igrejas, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o grande dia em que o Senhor Jesus vem nos arrebatar e reinaremos com Ele na glória. Amém? Amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.